aleluia, cantar os hinos. Nós estávamos fazendo alguns louvores, juntamente com a igreja, vamos cantar juntos e vamos nos alegrar na presença de Deus, amém? Um pouco mais, nós vamos também meditar na palavra de Deus e assim nós vamos fazer a vontade do Senhor até a vinda dele. Vamos então, aleluia, a leitura. Vamos, aleluia, ler. Quem tem sua Bíblia? Vamos começar a ler. Abri aqui Mateus capítulo 18. Versículo 15, vou ler aqui o primeiro, senão dar continuidade um com as outras. Mateus 18, verso 15. Diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhasses o teu irmão. Mas se não te ouvir, leve contigo dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Levanta as mãos aos céus aqui, vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, por mais esta noite, mais essa oportunidade que o Senhor Deus, aleluia, nos concede e poder vir a este lugar onde a igreja se reúne para orar, reúne para agradecer. A igreja se reúne, Senhor, para adorar o teu nome. E nós estamos aqui, Senhor, para fazer exatamente isso, Senhor. O Senhor nos dá, aleluia, aí o dia, as condições para nós trabalharmos, para ganhar, Deus, nosso sustento, para nos dar a noite, Deus, para descansarmos também. Tantas coisas tem feito por nós. Aleluia. Mas esse é o momento, nós queremos te agradecer por tudo que nós fazemos, aquilo que percebemos e também aquilo que nós não percebemos, Pai. Muito obrigado. Sempre coloca, Deus, no nosso coração esse desejo, aleluia, esse desejo de gratidão, de ser grato a Ti. Eu sei, Deus, que muitas pessoas, aleluia, nesse exato momento estão impossibilitadas sequer de respirar. Muitos estão perdendo a sua vida por não conseguir respirar. O Senhor tem nos dado esse ar, o qual Deus permite nós viver para o Senhor. Te louvamos, Senhor. Nós te exaltamos em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimentando a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Agradecer a Deus por mais essa semana de luta e bastante vitória. Tenho certeza que, Glória a Deus. além de mim, os irmãos que estão presentes foram agraciados por muitas vitórias nessa semana. Amém? Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com graça para Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
amigos. Neste momento a igreja tem o seu momento de comunhão para juntos adorarmos o nome que é sobre todo nome. Glória a Deus. Receba Jesus em nossas ofertas. Glória a Deus. Receba Jesus em nossa adoração, Senhor. Ao que está sentado no trono, se ao Cordeiro seja o louvor, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso minha alma anseia por ti. Poderoso minha alma anseia por ti. Salve sempre o Senhor, aleluias. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos
você quiser sentir. Pode aplaudir o nome de Jesus. Deus eterno e soberano. Todos que têm fôlego, louvam o Senhor. Nós, aleluia, louvamos a Deus em casa, né? Em todo e qualquer lugar nós louvamos o Senhor. Mas existe, irmãos, aquele lugar onde nós consagramos para essa finalidade. Este lugar aqui, desde que nós adoramos, nós consagramos só para adoração a Deus. Só para nós reunirmos, falarmos com Deus, aleluia, sobre nossos pedidos, agradecer a Ele, aleluia, e adorar Ele através do cântico. É um lugar, aleluia, diferente da nossa casa, é diferente lá do nosso local de trabalho, porque lá nós acabamos dividindo, né? Em casa nós fazemos, louvamos a Deus, servimos a Deus, mas tantas outras coisas nós fazemos lá também, nos ocupamos em tantas outras coisas. Mas aqui não, aqui nós nos ocupamos somente em louvar a Deus, somente em exaltar a Deus, exaltar o Senhor. E devemos fazer isso de todo o nosso coração, com toda a força da nossa alma, toda a nossa dedicação, porque a Bíblia diz que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém? Aleluia. Quem mais tem louvor para perguntar ao Senhor avulso, pedir Senhor Jesus? Vamos ouvir então os abertos, o monte pode agora. Glória a Deus! Glória a Deus. Deus é bom, é bom, até demais, ninguém sabe agradecer as obras que Ele faz. Jesus é bom, é bom, é bom, até demais, ninguém sabe agradecer as obras que Ele faz. Quem tem Deus, muitas maravilhas faz, todos os filhos e expulsação. Quem tem Deus, muitas maravilhas faz, todos os filhos e expulsação. Agora eu vou anunciar que Deus está curando.
Jesus, o Rei, está voltando, amém? E Ele vem, aleluia, para nos buscar. Vamos também ouvir a irmã Marinês, aleluia, que vai estar louvando a Deus. O Rei está voltando, nós estamos, aleluia, anunciando que Ele muito em breve realmente vai voltar. Há muitas pessoas, irmãos, que estão desapercebidas, como foi nos dias de Noé. Noé também anunciava o dilúvio, e a Bíblia diz que aqueles que estavam desapercebidos não se prepararam. E isso aconteceu até o dia em que Noé entrou na arca. Aí veio o dilúvio e todos pereceram, né? Assim também será na volta de Jesus. Mas existe um povo, aleluia, aí para ser salvo. Um povo que Deus vai tocar, é de Deus, e Deus vai fazer uma grande obra, um grande avivamento espiritual. Glória a Deus. E elas vão estar também preparadas para subir com o Senhor. Vamos ouvir uma Marinês e a escola bem forte para a gente. Glória a Jesus, glória a Deus. Só da igreja com a paz, Senhor Jesus. Amém. Vou louvar o Senhor com hino, irmãos. Os irmãos podem louvar o Senhor juntamente comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glórias a Ti, Senhor Jesus maravilhoso. Santo és Tu, Senhor Jesus. Glória a Deus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Glória a Jesus, glória a Ti, soberano. Glória a Ti, Deus vivo. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai
Vamos ouvir, aleluia, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado Glórias seja o a nome do ti, Senhor Senhor Jesus. Glória a Deus. Glórias a ti, Deus vivo, santo, poderoso. Glória seja dada a ti, Jesus. Glórias a ti, Senhor Jesus. Toda honra e toda glória, Senhor, seja dada ao teu nome. Glórias a ti, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glórias a ti, Deus vivo, santo. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvor e adoração. Amém? Glória a Jesus. Somente aí. Irmãos, nós, Luiz, a gente está ali sempre pensando nas coisas de Deus, sempre pensando nas coisas de Deus, que a gente não tem outra coisa
a não ser pensar nas coisas de Deus, né? O trabalho tá e Deus. Nossa vida é assim, né? É trabalhar para pagar as contas e servir a Deus. Nós não temos outras coisas, né, nós envolver com elas, né? E eu estava pensando assim, que eu tenho que acelerar com o material para evangelização. Não tem que dar uma acelerada. A gente tem muita coisa escrito, mas assim, compilado, na verdade, junto ali, resumido ali para o trabalho de evangelização. Vamos ter que fazer o material o mais rápido possível. Eu queria que essa semana, se Deus quiser, eu vou ter que aprontar esse material essa semana, para nós mandar fazer o material para a evangelização, para que os irmãos possam, aonde estiver, né, evangelizar, dando um folhetezinho para as pessoas. Ali, está falando com o Mateus, para o Mateus preparar o negócio aqui da rádio, né? O Instagram, todos os meios ali da rádio, porque daí a gente pode divulgar o rádio lá no folheto também, aproveitar esse trabalho, né? Todo meio de comunicação nós vamos colocar ali para que as pessoas possam nos acompanhar. Agora tem o YouTube, né? Tem o YouTube, então vai colocar ali o YouTube, enfim. Aí nós vamos fazer uma reunião um dia para ver como é que funciona, né? Quem entende explicar uma inglês, outras pessoas que entendem, né? Eu sou bem leigo essas coisas, para a gente também impulsionar. Eu sei que tem uma forma de impulsionar, né? Paga para fazer o impulsionamento, e a gente tem como escolher, inclusive, quais são as pessoas que nós queremos alcançar. Eu sei que tem, sei fazer, né? Sei que tem. Digamos, quais são as pessoas que nós queremos alcançar, aonde, né, a região tem como fazer tudo isso, né? E nós vamos investir nesta área, porque nós vamos estar levando a mensagem para muitas e muitas pessoas. Então essas pessoas vão ouvir a mensagem. São milhares e milhares de pessoas que vão ouvir essa mensagem através desses mecanismos, né? Tem que investir, tem que pagar, mas tem as empresas que trabalham com isso mesmo, e as pessoas vão ouvir essa mensagem. Porque, irmãos, nós percebemos que há muitas pessoas falando em Deus. Há muitas religiões. Mas salvação, são poucas as pessoas que estão seguindo o Evangelho da salvação. O Evangelho da salvação, a fé que vai nos salvar, são poucas as pessoas que têm ela. E a gente tem que divulgar mais, sempre está falando, porque no nosso meio mesmo tem pessoas, irmãos, que já puxam a cara da fé. E às vezes eu fico pensando assim, o que leva as pessoas às vezes a deixar uma fé que ela tanto professou e tanto defendeu, que leva a pessoa a sucumbir de tal forma de voltar atrás. Tem várias coisas que podem estar acontecendo, né? Não ouvir, parar de ouvir, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz também que quando falta profecia, o povo se corrompe. A profecia está falando da palavra, né? Faltou a palavra, há uma facilidade para o inimigo corromper a mente das pessoas. Porque as informações estão vindo de montão, de enxurrada na internet. As doutrinas, tantas coisas, e nós precisamos ter cuidado, porque assim, irmãos, eu creio sim. É por isso que às vezes a gente é injuriado e perseguido, porque a minha fé é muito viva na palavra. Para mim, assim, sim,
Não. Passou disso, é procedência maligna. Então, para mim é o seguinte: se existe essa verdade que nós temos aqui, na Bíblia, quem não está nessa verdade está na mentira e ela não vai se salvar. De outra forma, então Jesus não precisa ter vindo aqui, já que as pessoas que estavam falando em Deus, da forma delas, se elas pudessem salvar daquela forma, por que Jesus tem que morrer então? Se eles morrer. Então a gente observa que ele veio aqui, levanta os 12, ensina para os 12 e pediu que os 12 fossem e fizessem discípulos, ensinassem para os demais. E Jesus, quem crê na formação, na forma em que ele estava pregando e ser batizado, será salvo, e quem não crê, diz Jesus, vai ser condenado, será condenado. Então a gente precisa ter essa firmeza, essa certeza. De outra forma, não vamos estar achando que Jesus está mentindo. Para que Jesus veio morrer então, né? Então a gente está vivendo essa situação complicada, e nós precisamos firmar os irmãos e aqueles que virem para a igreja. Vai vir muita gente. Nós começamos a fazer um trabalho, nós estamos trabalhando, as pessoas já estão vindo, né? Já estão vindo. E quando começar a fazer um trabalho, eu creio que vai vir muita gente. E essas pessoas precisam estar firmes na palavra. Amém? Veja também no livro de Timóteo, capítulo 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, vejam bem, outra coisa aqui muito importante a gente entender: o nosso profeta, nós cremos em profeta, amém? Temos o profeta de Deus, tem o profeta falso, mas tem o verdadeiro, e nós cremos que o profeta verdadeiro que Deus levantou para nos ensinar a verdade é Paulo. Paulo é o nosso profeta, porque ele foi levantado por Deus para os gentios. Nós somos gentios segundo a carne. Então, como gentio, nós temos um profeta levantado por Deus, que foi o apóstolo Paulo. Portanto, se alguém julga ser profeta, o próprio Paulo diz: reconheça que as coisas que eu vos ensino é mandamento do Senhor. Então, se alguém julga ser, então vocês devem entender que o que eu ensino é mandamento do Senhor. Isso está em Coríntios 14, né? Coríntios 14 e o versículo. Vamos dar uma olhadinha aqui, depois nós vamos voltar aqui, né? Primeiros Coríntios. Depois nós vamos voltar aqui onde nós falamos o Monte Timóteo. Então veja aí. Vou pegar aqui no versículo 32 a seguir. Então Paulo, lógico, todos sabem que Paulo, ele escreveu 2 cartas aos corintianos, aos irmãos da cidade de Corinto. Por isso que diz 1 Coríntios e 2 Coríntios. São 2 cartas do apóstolo Paulo, né? E nessa carta aqui, ele escreve orientando os irmãos, verso 32, dizendo assim: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, pois Deus
Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Como em todas as igrejas dos santos, as nossas mulheres estejam caladas nas igrejas. Esse calado aqui não é cantar, não é orar, não é profetizar, não é dons. Os dons podem manifestar, esse calado aqui nos tocante de exercer autoridade, digam ser pastora, ser uma pastora, ser uma líder e governar sobre a igreja. Então, na igreja, dons ministeriais. Fala aqui, dons ministeriais não é dado para a mulher. A mulher faz tanta coisa na igreja, é nossa igreja mesmo, né? Eu louvo a Deus pela vida das irmãs que tem feito um trabalho tremendo, maravilhoso. Quem está compreendendo também? Mas não pode se levantar de uma mulher que era para ser uma pastora, para ocupar o sacerdócio. Isso não pode. Então Paulo continua aqui. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As nossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Porque a lei também já assim dizia. A lei também já ordenava assim. Amém? E ele, Paulo, que na graça, todos sabem que Paulo já veio na graça, eles, como ordenava a lei, continuava sendo. Porque algumas coisas, irmãos, que se ensinavam na lei, continuam ensinando na graça. E tem coisas que eram figura, que era tipologia na lei, que não cessou em Cristo. E outras continuou sendo observado, né? Então diz aqui: porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então Paulo, ele está dizendo o seguinte: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, então essa pessoa deve reconhecer que eu estou escrevendo mandamentos. Não é coisa da minha cabeça. Deus me ordenou e eu estou escrevendo que não tem que ser assim. Aí a gente começa a pegar quantas pessoas, aleluia, que diz ser profeta espiritual e lá em suas igrejas tem sacerdócio, tem lá pastora, tem, né, até fundadora de igreja, até fundadora de igreja. A igreja de Cristo ninguém fundou, quem fundou foi Jesus, né? Jesus é o fundador da sua igreja. Então essas pessoas têm, está certo, homem, mulher, qualquer pessoa, tem outros gêneros também, né? Que eu não vou aqui dizer, que você vai doar, de repente a gente pode, né? E se não tem bem. Mas existem outras pessoas que também fundam igreja e põem a doutrina que elas querem. Mas na igreja de Jesus não tem esse negócio de sacerdócio para mulher. E Paulo encerra dizendo: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo é mandamento do ponto. Então qualquer igreja que tem isso aqui já não é de Deus, certo? Vamos além, vamos continuar. Vamos para o Timóteo, capítulo 3, né? Capítulo 4, né? Versículo 3. Vamos para Timóteo. Então, tem alguns minutos aqui, nós vamos ver esses minutos aqui. Pastor, posso fazer uma pergunta? Tipo assim, se a mulher não pode pregar nas igrejas, né? Tipo assim, aqui fizer uma pergunta tipo assim, se ela está num lugar onde não tem homem evangélico, não tem cristão nem homem, tipo assim, só tem ela que é crente, ela pode pregar? A mulher, ela pode ser testemunha, está no ministério de Cristo mesmo, no ministério de Cristo. Os apóstolos tinham mulheres que trabalhavam com o Senhor, falavam da
Jesus, falava da palavra, falava. Nós estamos falando de sacerdócio, entendeu? Por exemplo, quem foi chamado para o sacerdócio naquele período, naquele tempo? Os 12, no caso, morreu, tá, ficou depois substituído, certo? Então, até os demais, naquele período, já não podia, estão compreendendo? Já não podiam fazer, eles não eram líderes, digamos assim, para fazer algo deles mesmos, não podia, eles tinham que pregar o que aos 12 foi dado. Estão entendendo? Então, por exemplo, as irmãs podem falar de Jesus, pode falar da palavra, pode, mas as irmãs estão sobre a autoridade. Não tem como assim, pastora, fulano de tal, lá uma pastora, mas ministerial, sacerdócio, não tem. As pessoas podem falar, mas ela está sobre a autoridade, ela está debaixo da autoridade. Esta, no tempo de Cristo, no tempo dos apóstolos, tinha mulheres que falavam da palavra de Deus, anunciavam a palavra de Deus, mas elas anunciavam aquilo que davam a ela. Ao passar os anos, anunciavam, não tem sacerdócio ministerial, não estou entendendo? Vou lá ungir uma pastora, ungir alguém para ser uma pastora, ungir alguém, isso não tem na Bíblia. Então Paulo está falando sobre esse sacerdócio. O homem foi chamado para ser o sacerdócio, não a mulher. A mulher vai ajudar, e ajuda muito, contribuiu. Jesus tinha pessoas que, mulheres, ele fala que homens tinham mulheres que ajudavam Jesus. A Bíblia cita algumas mulheres, Maria, Susana e outras tantas que ajudavam com as suas fazendas, mas elas também faziam outras coisas, falavam de Jesus, com certeza, né? Que dúvida, Jesus ressuscitou, com certeza elas falavam para as pessoas, não, eu não vou falar que Jesus ressuscitou, não vou falar de Jesus Salvador, não vou falar daquilo que eu vi, porque eu não posso falar, não, elas falavam, elas não tinham o sacerdócio, elas não ministravam no altar, não tinha esse chamado sacerdotal. Não estou entendendo? Então, assim, tal igreja assim, o Ellen White, né, é fundador, isso aí é mentira, isso aí não existe. Já está errado, o ministério já não é de Deus, já começa errado por aí, não é dado, isso é um sacerdócio. Por exemplo, fulano fundou a igreja, abriu uma igreja, abriu um trabalho, mas na igreja dessa pessoa, a mulher fulano não tem, fulano está abrindo um trabalho, se ele faz isso, não tem, bispa, não tem isso aí. Bispo, o Gil, fulano, bispo, isso não existe, biblicamente falando, não existe. Paulo está dizendo o seguinte: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, ou apóstolo, o que quer que seja, reconheço que eu estou escrevendo o mandamento do Senhor. Estou entendendo? Não é porque a pessoa não tem capacidade para fazer, não. A pessoa pode ter capacidade para fazer, mas ela não é autorizada a fazer. É como Samuel é aquele que oferecia o sacrifício. O Saul era rei, certo? Mas a ele não foi dado aquela função. Mas ele sabia quantas vezes devia Samuel oferecer. Ele sabia fazer e oferecer tudo quanto Samuel. Mas quando ele foi oferecer, Deus reprovou, inclusive ele perdeu. Não foi confirmado o reinado dele, exatamente por causa daquela ação. Então a pessoa sabe fazer, mas Deus quer o quê? Obediência. Eu sei, mas não vou fazer porque Deus disse que eu não posso fazer isso aqui. Eu não aceito isso aqui. Não é para mim fazer. Então hoje em dia a gente vê tanta coisa por aí, tanta coisa, os outros fazendo, os planos ensinando, tá errado, tudo errado, não é de Deus. Isso não é otorgado por ele. Então, nós seguimos o que? A Bíblia, a palavra de Deus. Vamos para Timóteo, capítulo 4:3, né? Autoridade eclesiástica feminina, a Bíblia não autoriza. Qualquer autoridade eclesiástica, você tem que mencionar a palavra para pregar no altar. A pergunta da irmã que eu entendi seria uma reunião de mulheres, uma líder. Não tem homem, daí vai ter mulheres. Quer dizer, não, para ministrar, para
tomar frente no trabalho com os outros, a Bíblia diz que não pode. A mulher pode ser uma ajudanora, como é, a Bíblia diz que é uma ajudadora, né? Mas ela não pode tomar frente como uma ministra, ela pode falar a palavra de Deus. Por exemplo, você pode fazer uma reunião, você pode discutir a palavra de Deus com uma pessoa que estiver evangelizando, automaticamente você vai pregar essa pessoa, você vai falar, você pode fazer isso. A mulher pode fazer isso, entendeu? Não vou fazer porque não tem como para fazer. Não, essa mulher pode fazer. Você está pregando, você está anunciando Jesus, pode fazer isso. Mas assim, o ministerial, ungido, ser separado para essa função, não pode. Então, mas essa pessoa está fazendo sob a autoridade de alguém. Entendeu? Sob a autoridade de alguém. Alguém está otorgando a fazer, a pessoa vai fazer. Não tem como ter ministério. Diga, fulano de tal, abriu uma igreja. Já está errado, porque aí é um ministério. Estou entendendo? Aí já é um ministério. Mas na igreja tal, a irmã fez uma reunião, está falando de Jesus para a pessoa, pode? A mulher pode falar de Jesus para as pessoas? Pode. Não tem nenhum problema. Pode estar numa reunião, fazer uma reunião ali e ela falar de Jesus? Pode ser um problema. Mas essa mulher não pode receber ser ungido para o ministério. Então, ela está sendo submissa. É assim que ensina a Bíblia. Lá na igreja primitiva, a Bíblia diz que irmãs faziam o trabalho, faziam a obra. E que Paulo escreveu, tinha pessoas lá que te ajudavam com ele no ministério dele, mas não culpavam os sacerdotes, inclusive não somente mulheres. Aqui tinha irmãos também, porque os apóstolos lá, Timóteo, não faziam o que eles queriam. Eles faziam através das cartas, eles ensinavam as cartas que aí eles eram enviadas por Paulo e pregavam o que Paulo tinha recebido. Eu sou o líder de tal coisa, você subir isso mais. É aí que está o perigo. Será que a pessoa tem esse ministério? Não é só mulher, homem também serve, para homem também. É aquele a quem Deus está. Pode ver que a Bíblia diz assim: ninguém queira ser, a não ser aquele que foi chamado como Arão. Não é a Bíblia? Se alguém deseja um bispopado, excelente obra deseja. Mas ninguém queira ser, a não ser aquele que foi chamado como Arão. Porque naquele tempo também tinha muitos homens de Deus. Dentre eles foi chamado Arão. E quando os outros quis ser o que fazer o mesmo que Arão fazia, eles foram reprovados por Deus. Porque não é o querer ser ou saber fazer. Tem que ser chamado, ordenado por Deus. É diferente. Amém? Então, voltamos aqui então Timóteo, verso 3. Pega mesmo o verso 1. Conjunte, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarmas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sobe tudo, sofre as aflições, faze a obra do evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão e sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Então Paulo, prevendo já o seu fim, ele manda essa carta e pede do seu filho na fé, Timóteo, pregue a palavra, tempo fora de tempo, ensinar-se, exortar-se, tal coisa, enfim, porque vai chegar um tempo em que as pessoas vão ter comichões nos seus ouvidos. E essas pessoas, então, por ter comichões nos ouvidos,
elas não suportariam mais a sã doutrina, a verdade, a sã doutrina, e elas então iam para si doutor segundo as suas próprias concupiscências, seu desejo. Nós colocamos lá, queremos tal pessoa como nosso líder. Vai ter aquela pessoa como líder por algum motivo, tem costumes ouvir novo, mas a palavra de Deus, a verdade de Deus, quer saber, e se eu coloco aquela pessoa nosso líder e honro aquela pessoa como líder, o negócio vai crescer com ele de praga. Mas a Bíblia diz que essas pessoas são as pessoas que apostatariam da fé. O que é apostatar? Essa palavra apostatar, voltar, regredir, descer. Estão entendendo? E ele está falando a quem? Ele está pregando a cristãos que tinham se convertido, mas depois elas voltariam às fábulas, voltariam aos rudimentos, voltariam às doutrinas das quais elas saíram por não ser a verdade. Então, e eram quem? Eram os judeus. Por exemplo, tem os judeus. Tem muitas igrejas que batizam em nome de Jesus. Isabel, batizam em nome de Jesus, Isabel. Só que lá não é Deus que trabalha, são os demônios que trabalham nas igrejas. Pastor, isso é pesado, é? Pesadíssimo, né? É ou não é pesado? Pesado. Mas veja bem, batiza em nome de Jesus, usa véu, ceia, lava o pé, faz tudo certinho. O diabo faz fazer tudo. E ele que está comandando lá. A igreja não é de Deus, a igreja é do diabo. E tem pessoas que não têm discernimento, mas lá batiza em nome de Jesus também, batiza. O diabo, irmãos, ele é terrível, porque Jesus mandou os discípulos ensinar e batizar, e deveria ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que eu tenho vos dito, disse o Senhor Jesus. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Além do fé em Jesus Cristo, batizar em nome de Jesus Cristo, tem que ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que Jesus disse. E tudo quanto Jesus disse aos discípulos, eles pregaram e ensinaram e combateram aqui, para que o verdadeiro possa combater, ter o mesmo tipo de combate que eles tiveram, combater as mesmas coisas que eles combateram. Veja aí, 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Veja uma doutrina que está no meio das igrejas que batiza em nome de Jesus. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido, novamente falando de apostasia. O Espírito já revelava a Paulo que em tempos posteriores, Deus está me revelando que vai chegar um período em que as pessoas vão apostatar da fé e elas vão dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Agora, a doutrina de demônio, estou entendendo? Tem a doutrina de Deus, as pessoas de Deus seguem a doutrina de Deus, e as pessoas que é do diabo vai seguir a doutrina do diabo. Então os irmãos vejam bem que tem doutrina de Deus e doutrina de demônios. Tem o espírito de Deus e o espírito do diabo, que é o espírito do engano, também no meio das igrejas. E vamos ver a clareza aqui. Eu preciso, nós vamos ler o texto, versículo por versículo, e ver que doutrinas são essas, porque ele vai falar as doutrinas, o que as pessoas estariam ensinando. Vamos lá, versículo 2, né? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então essas pessoas hipócritas, ele está chamando essas pessoas de hipócritas, homens, esses líderes, e diz que esses líderes estariam falando mentiras. Não é verdade, mentira. Tendo cauterizado a sua própria consciência. A consciência está cauterizada, a mente está fechada, as pessoas não conseguem ver a verdade. Verso 3: proibido o casamento. Então veja bem que existe o celibato, a doutrina da proibição do casamento. Isso aí veio da Igreja Católica.
Tinha intenções atrás disso, tinha outro jogo atrás disso. Nós sabemos que não vamos entrar aqui, é questão de o tempo mesmo, não vamos entrar aqui. Mas eles colocaram isso como doutrina, que para servir ao altar não podia ser casado, por isso que tem os pagados que podem se casar. É o que chamado celibato. Proibido. Doutrina de demônio. A igreja passa a não ser mais de Deus. O Espírito de Deus não é ele mais que conduz a igreja. Mas quem está por trás é o espírito de demônio. Proibido o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Por exemplo, a mãe Marinês, ela não come carne, mas é uma opção dela. Amém? E eu fiquei sabendo a última vez que ela não peixe, ela está comendo. Então, não come carne e peixe. Mas assim, é uma opção dela, não quero comer, tá? E se alguém queira fazer isso, não está pecando por optar. Não está pecando por dizer eu não vou comer. Estão entendendo? Olha, não somente a carne, qualquer coisa que você achar que está te prejudicando, te prejudicar e você acha que não deve comer, você não deve comer, porque você comer, aí vai estar pecando, mesmo não sendo pecado. Porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. E qualquer coisa que eu coma ou bebo e vai me prejudicar o meu corpo, eu estou destruindo o templo do Espírito Santo, consciente. E aí a Bíblia diz que aquele que destrói o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Então não deve realmente fazer. Não, qualquer outra coisa, tá? Quem está compreendendo de momento? Mas isso não vale para todos, não é uma doutrina da igreja. Pode ser uma doutrina individualmente de cada pessoa. Não estou entendendo? Mas não se prega uma doutrina. Doutrina é para todos cumprir. Então existe esse ensinamento. Quando proíbe, quando prega como doutrina, aí já não é Deus, mas segundo a Escritura, a doutrina de demônio. Aí vejam bem que tem muitas igrejas que batizam Jesus, usam véu, tem lava-pés, tem tudo, faz tudo que nós fazemos aqui. Só que tem abstinência de alimentos. Lá pregado como doutrina. Se alguém comer disso, você não pode comer porque isso é imundo. Amém? Estão entendendo? Aí prega como doutrina. Aí essas igrejas que pregam a abstinência, a Bíblia, não é eu que estou falando, mas a Bíblia está falando que essas pessoas estão pregando pelo espírito de demônio. O demônio está usando eles pelo Espírito Santo. É eu que estou falando, a Bíblia está falando. E assim sendo, se é o demônio, se é a doutrina de demônio, é o demônio que está lá dando as doutrinas, comandando, irmãos, esse povo não é de Deus. E o pior que às vezes as amizades, o pior que às vezes o apego, às vezes se a pessoa acostumar, ela fica acostumada de tal forma que ela acha ser normal. Muitas pessoas, por exemplo, lá atrás veio para o nosso meio, que tinha essas doutrinas, foram ensinadas, e depois elas começaram a pregar contra, e depois aposentaram, voltaram atrás novamente, e está novamente na igreja de demônio, pregando novamente doutrina de demônio, envolvido com os espíritos do engano. Não é a igreja de Deus. Isso é bem claro para nós aqui. Não é. Nós queremos na Bíblia, queremos nas Escrituras, e fora disso aqui para nós é mentira, é engano, e nós não podemos de maneira nenhuma crer em nenhum tipo de doutrina que não seja doutrina ensinada pelo nosso profeta, é Paulo. Quem está ensinando aqui? Paulo. Então ele está preocupado, dizendo que ele ia partir, mas ele mandou que Timóteo ensinasse para as pessoas e tomasse cuidado, cuidasse dele e das pessoas que iam se salvar. E muitas das vezes nós não pregamos, não mostramos, e o diabo vai entrando, vai penetrando, ele não achando que tudo é comum, tudo é normal, e os demônios estão aí deitando e rolando. Então essas pessoas, para mim, nem meus irmãos são. Os meus irmãos, eles são filhos de Deus, não são filhos do marido. Amém? Então nem meus irmãos eles são, nem nossos irmãos eles são. Eles têm que se converter à doutrina de Deus. Aí continuando aqui versículo: porque toda criatura de Deus é boa. Toda criatura de Deus é boa. Paulo está ensinando, né? Ele está ensinando.
rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Por isso, tudo quanto nós vamos comer, nós damos graças. Tudo, toda criação, toda criatura, tudo que Deus criou é bom e nada devemos rejeitar. Aí vamos para o versículo 5, né? Porque pela palavra de Deus e pela oração Paulo está ensinando, então que nós não temos que interpretar. Ele já interpretou o Velho Testamento e ele está trazendo aqui, não somente aqui, ele traz outros textos também, outras partes, a interpretação deste assunto aqui. Verso 6: propondo essas coisas aos irmãos. Veja bem o que ele está falando. Ele está falando a quem aqui? Não, sim, mas eu digo, Paulo está falando a quem? É uma pessoa específica aqui. No texto, eu digo assim, ao pé da letra, assim, Paulo está falando a alguém. É importante a Timóteo. Então é importante você, toda qualquer leitura, a gente observar quem está falando aqui, tanto que ele falou e para quem que ele falou. Então, quem falou Paulo? Em que tempo? 2 anos atrás, ele foi o primeiro profeta para os gentios, certo? E ele está falando a alguém aqui, a Timóteo. E ele está falando que Timóteo deveria propor essas coisas que ele está ensinando a Timóteo aos irmãos. Então Timóteo, por sua vez, tinha que ensinar o mesmo que ele ensina por carta aos irmãos. E ele está falando assim: propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Glória a Jesus. Se você fizer isso, será bom ministro. Então, quem ensina essas coisas aqui é um bom ministro, criado pela palavra da verdade, e quem ensina o contrário é o mal. E tem coisas que está escrito, e muitas vezes nós falamos, embora foi palavra pesada que Paulo usou, Jesus também usou, e se nós usarmos, tem pessoas que dizem: mas pastor, você fala muito pesado, mas eu estou lendo o texto. A Bíblia diz que é doutrina de demônio. E se a Bíblia está falando que é doutrina de demônio, e as doutrinas é dada pelo Espírito, o Espírito Santo que dá a doutrina de Deus, do outro lado também é o Espírito que dá a doutrina que eu estou pregando, mas é o demônio, que o Espírito que está dando essa doutrina, esse ensinamento a eles. São diabo, demônio, não é Deus. Certo? Amém? Encerrando, nós estamos já passando do horário, 5 minutinhos, se vamos permitir, nós vamos encerrar. Só para concluir aqui, Romanos capítulo 14, no texto aqui. Então nós lemos aqui que ele estava certo, que esse tempo chegaria, chegou esse tempo em que as pessoas vão suportar essa doutrina, porque muitos estiveram aqui, irmãos, e estão lá, seguindo doutrina de demônio. A mente está cauterizada. Paulo falou: tenham sua mente cauterizada por homens que falam mentira, e ela está ensinando essas coisas, e as pessoas estão aceitando essas coisas, porque a mente está tapada, a mente está cauterizada, e elas vão receber doutrina de demônio, vão falar a língua profetizada. Será que é Deus? Eu acho que não. Que Deus? Se o demônio que está lá dando as doutrinas, que está dando as ditas, é ele que está dando as cartas lá. Então diz aqui: ora, quanto ao que está enfermo na fé, tem uma parte que diz fraco na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas. Paulo está no mesmo assunto, agora Romanos. Quem eram as pessoas que estavam fracas na fé? Paulo está falando a alguém aqui, aos irmãos, ao pastor que estava em Roma. Ele manda a carta para Roma, certo? E pede que, ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas. Paulo está mandando que eles vão receber essas pessoas que estavam fracas na fé. Nós podemos receber essas pessoas aqui? Podemos ou não? Não só podemos, como devemos receber. Então, se vir uma pessoa com doutrina de demônio, nós vamos receber elas e vamos ensinar elas. E se uma pessoa chegando com esse problema na mente, se ela chegar em casa e aquilo que ela acha que é pecado, eu nem coloco na mesa. Paulo não ensina isso? Ensina ou não ensina? Ensina. Porque
ela está no processo, está compreendendo? De libertação. Ela vai lá então, só ser ensinada, mas ela é fraca. Nós temos que receber. É diferente porque o lugar do enfermo não é no hospital. É ou não é? O lugar do doente é no hospital. Até o médico que trata, quando ele está doente, ele vai tratar outros enfermos, ele também precisando de ser tratado? Não. Ele deixa o serviço e vai ser tratado por outro médico de estação. Tem condições de tratar, mesmo ele sendo médico, se ele está enfermo. Então a Bíblia está dizendo aqui, Paulo está mandando receber. Olha como é que é diferente. Eu posso ir numa igreja católica? Posso. Dependendo do que eu vou fazer lá. O que eu vou fazer lá? Eu vou sentar para ouvir a Santa Missa? Aí eu vou estar errado. Porque eu não tenho que receber. Porque o que eles estão dando lá é engano, por não saber, por não compreender, né? Eles estão ministrando algo que é contra Deus, contra o Senhor. Porque o espírito do engano está agindo lá. Eu não tenho que receber. Mas se eles me convidar para me pregar, eu não posso ir? Posso. Não, eu não posso, como devo ir. É diferente você receber e você dar. Aqui Paulo está mandando receber. Ele não está mandando, vai para o meio deles e vai cultuar com eles. Não, Paulo está dizendo, recebe eles. Veja bem, irmãos, como é que a gente tem que entender bem as coisas de Deus, né? Ora, quantos que está enfermo na fé, recebeu, não incontentes de dúvida, porque em crer que de tudo se pode comer. Crer que de tudo se pode comer. Mas esse que crê que de tudo ele pode comer, é o fraco ou é o forte? No texto aqui, ele é o fraco ou ele é o forte? Ele é o forte. E o fraco que Paulo está mandando essa pessoa receber, essa pessoa que é forte, que come de tudo, pode receber, é aquele que faz diferença de alimentos. Mas não porque a pessoa não se dá bem, faz mal para ela, é diferente, ela deve fazer isso mesmo. Mas é por doutrina. Tem pessoas que assim, há uma doutrina lá da igreja e ela não faz isso porque eu estou seguindo a doutrina. Se a pessoa faz isso, já é doutrina de demônio. Porque um crente de tudo se pode comer e o outro que é fraco come legumes. Então o que era fraco, que achava não se comer, é o tipo de carne, é o tipo de alimento, é o tipo de coisa, e eu vou estar pecando contra Deus. Não porque prejudicava o corpo dela, mas porque ela foi ensinada que aqueles animais eram imundos, era a pessoa fraca. E Paulo então está dizendo para aquele que é o forte, que come de tudo, que é o forte, recebe o fraco. Não vai ter com eles. Então, os irmãos vejam bem quantas pessoas nós temos que evangelizar. Às vezes nós conhecemos pessoas assim e achamos que fulano tem a palavra também. Eu sempre combati esse pessoal. Eu sempre combati eles. E nunca tive comunhão com eles exatamente por esse motivo. Porque o Senhor me revelou a verdade, a palavra da verdade. E a gente via essas coisas, como que as pessoas não conseguem ver isso aqui? Está explícito, muito claro, está muito claro, irmãos. Como que as pessoas não conseguem ver isso? A mente cauterizada. E elas então acabam dando ouvidos ao espírito enganador e à doutrina do demônio, comichando os ouvidos, amontou para ser doutor segundo as suas. E nós poderíamos continuar lendo, mas por causa do horário nós vamos continuar. Mas aqui o versículo 3, vem o 4, é assim. Lá na frente, Paulo, versículo, porque eu creio que o que come não despreza o que não come. Paulo está ensinando, porque na igreja tinha muito essa mistura. Vinham os judeus, né? Os judeus que vinham para o meio, aceitavam Jesus, mas tinha aquele problema. Eu não vou comer, que Jesus tudo bem, mas se eu comer isso aqui, Paulo recebe eles, não fica contendendo com eles, não fica injuriando eles, porque Jesus também morreu por eles. Quem está compreendendo também? Não fica ali atribulando eles, né? Mas recebe eles.
E se eles estiverem ali, nem come aquilo que eles julgam ser pecado, porque eu estou certo que não é pecado, mas se você comer, eles vão julgar a tua consciência. Por que o outro vai julgar a minha consciência? Então Paulo está falando o seguinte: você tem o domínio, você tem o controle das coisas. Por amor, então ajuda. Mas Paulo está chamando para a igreja, porque eu sempre digo, aqui é lugar de homem efeminado, aqui é lugar de prostituta. As prostitutas devem vir para cá, ou não devem? Devem. Os homens efeminados, as pessoas viciadas, aqui que é o lugar delas, meu Deus do céu. É na igreja. Nós não podemos ir lá receber o que eles estão dando, o que eles estão fazendo, mas elas podem vir para aqui para receber o que nós estamos dando, o que nós estamos fazendo. E elas vêm como aprendizagem, como alguém que vai aprender, alguém que vai se libertar, alguém que vai se preparar, para que no dia da manhã elas possam passar a verdade para frente, deixando, se libertando de tudo aquilo que elas viviam. Então elas podem vir, é nós que não podemos ir. É diferente. Então as pessoas estão falando: pastor, o fulano é pastor não sei do que, não consegue nem, está aqui escrito aqui, a pessoa fica lá. Irmãos, tem lugar aí que eu vou dizer uma coisa para os irmãos: Jesus amado, é só Deus para ter misericórdia. Uma vez eu pregava isso aqui num determinado lugar, fecharam a porta da igreja. Eu já falei isso para os irmãos uma vez, e o Paulo torou dentro da igreja. Eles queriam matar o cidadão líder lá, levantava as pessoas assim, fazendo como o tipo de Cristo: blasfemou, e o povo levantou tudo e veio tudo para cima. E alguns irmãos que entrou na frente para me defender, mas na minha frente tinha uma barreira de vidro invisível, que ninguém chegava perto de mim. Deus já tinha protegido, senão eu já era. E o Paulo durou, quando eu preguei Gálatas capítulo 4, verso 21, sobre Agar e Sara. Então vejam bem, essa coisa está por aí, irmãos, e nós precisamos avançar, porque muitos que dizem batizar em nome de Jesus está ligado à abstinência, está ligado, irmãos, ao judaísmo. Estão compreendendo? E tantas outras coisas que nós vamos começar a mostrar e fazer o folheto, para que você dê esses folhetos a essas pessoas que estão certas, porque elas vão perder essa noção se elas continuar lá, porque elas estão vivendo doutrina de demônio. Amém? Vamos colocar ele em nome de Jesus para encerrar o culto. Então nós vamos evangelizar, vamos passar a necessidade de nós, irmãos, aleluia, lutarmos pela fé. Hoje nós estávamos conversando logo de manhã aqui, começo do culto, que o irmão Roberto falou: nós vamos preparar bem aqui, tá? Porque a igreja vai lotar. Eu também creio. Essa igreja vai super lotar. E nós vamos preparar o grupo de louvor, bem preparado para louvar a Deus, adorar o Senhor. Cada pessoa que faz o seu trabalho. A irmã Marilene está fazendo um excelente trabalho de marketing, né? E ela é muito criativa. Vamos estar conversando sobre isso, o que nós podemos fazer para melhorar ainda mais. De repente, como impulsionar, como investir para que muitas pessoas tenham esses trabalhos, né? Produzir material, louvado seja o nome de Jesus, irmãos, e fazer a obra, porque a obra de Deus vai ser muito grande neste lugar. As pessoas precisam de ouvir que a palavra de Deus é diferente, a obra de Deus é diferente, o Evangelho da Salvação é diferente. E se nós não cremos no que o nosso profeta dos gentios, que é Paulo, ensinou e mandou que nós ensinássemos também as mesmas coisas, visto que outro evangelho é anátema, é maldito, se nós não atentarmos para isso, irmãos, não perder nosso tempo, não perder a nossa salvação. E eu quero um dia estar nas ruas de ouro, aleluia, ao lado de Jesus, amém? Eu quero um dia estar na mesa, participando de cada um dos irmãos. Mas para isso acontecer, irmãos, louvado seja o Senhor, nós precisamos estar firmes na palavra, firme na fé. E tem outro que prega aí: não, Roberto, eu não sabia dessa aí, né? O Roberto está falando que tem um cidadão que segue o profeta, outro profeta que vem falando coisa diferente, que Paulo não disseram que Paulo ensinou, que é mandamento do Senhor, que morreu, já passou uma data dele ressuscitar, porque segundo o que eles creem, ele ia ressuscitar para entregar a igreja a Jesus. Aí passou aquela data e colocaram uma outra data, mas estava se aproximando da outra data também. Não vai ressuscitar não, viu? Não tinha acabado da chuva. É falso profeta. Então, pode ser
ser que o cidadão não seja falso. No tempo dele, ele fez o que ele tinha que fazer. Pode ser os falsos, aquele que está idolatrando ele como falso profeta. Tem isso também que nós não entendemos. Pode ser que naquele tempo ele recebeu aquilo, entregou aquilo, não tinha uma visão melhor do Evangelho, como nós temos, e a igreja não pode parar, a igreja tem que caminhar. A Bíblia diz que nós temos que caminhar, crescer, graça e conhecimento. Graças a Deus, o Senhor tem nos dado graça, tem nos dado conhecimento, e esse conhecimento nós procuramos passar esse conhecimento, para que todos, através desse conhecimento, possam alcançar outras pessoas e a obra de Deus possa ser muito grande. Amém? Amanhã, pela manhã, o culto, vamos estar encerrando já. Aleluia, irmã Sandra. Amanhã, pela manhã, o culto, né? Eu estava falando do ensaio, nós vamos ter às 5 horas da manhã, mas irmãos, porque eu descuidei de Mateus, amanhã não temos ensaio, eu queria falar para você 5 horas do culto, né? Mas agora eu esqueci que o culto vai ser de manhã. Então amanhã nós temos culto pela manhã, então não teremos um ensaio. Né? Dá para ser 7 horas da manhã o ensaio. Ah? 6, 7 da manhã. Se os irmãos quiserem, tá certo? Se os irmãos quiserem, né? Digo não naquele horário, aí podemos combinar o horário, mudar o horário. Por mim tudo bem, amém? Amém? Uma outra coisa, irmãos, aleluias. Nós vamos, aleluias, tirar aquela parede dali. Quem crê que Deus vai encher a igreja? Glória a Jesus. E vamos fazer o escritório da maçã aqui na frente. Aqui mas não fazer bonitinho, vamos colocar um computador para você lá. Tá bom? Maçã tem que ficar assim, não vai ficar preso. Amanhã meu escritório lá nos vamos fazer o escritório bonitinho aqui. Vou deixar outra parte ali para as crianças ainda, né? Vamos fazer ali, vai ficar só para a tesouraria. A tesouraria vai ficar bonitinho ali. Louvado seja o nome do Senhor. E, enfim, vai ser bênção. Abrir aqui, eu acho que dá mais uma, né? Ampliar. E nós vamos começar a fazer grandes trabalhos aqui nesse lugar, amém? Glória a Jesus. Estou animado, irmãos? Estou animado? Então nós vamos fazer grandes trabalhos aqui. Vamos para cima, oração, jejum, e vamos para cima, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Agora vamos encerrar mesmo, aleluia, com as ofertas em nome de Jesus Cristo.